Boa noite, guerreiros. Nero falando. Pessoal, um tempão aí sem gravar vídeos, mas vamos de alguma maneira tentar aí retomar essa rotina aí dos vídeos, que eu acho que não posso abandonar o canal não, né? Acho que eu não ganho nada fazendo isso, mas os vídeos eles são bem interessantes porque ele me aproximou de tanta gente bacana, né? Me fez conhecer esse pessoal e enfim, é uma coisa também que eu gosto de fazer, né? Tá ajudando aí a galera a crescer, não só a galera que joga comigo, mas todo mundo aí que de alguma maneira tá tentando sobreviver aí no Clash of Kings, né? Que é um jogo que é tão dificinho, né, pessoal? Então, vamos lá, se a gente puder ajudar de alguma maneira, vamos fazer sim. Tentar gravar pelo menos uns 2 vídeos. Eu não quero gerar expectativa em ninguém, mas pelo menos uns 2 vídeos por semana. Às vezes mais, às vezes menos. Vamos ver o que dá pra fazer aí. Mas com certeza vamos aumentar aí a frequência no canal. O que a gente vai falar hoje? Vamos falar aí de pontos de maravilha e magia, casa mágica, como utilizar, né? Eu acho que esse daí é uma questão assim de extrema importância que às vezes a gente não dá a atenção que deveria, né? Então vamos estar falando disso para vocês. Antes disso, pessoal, a gente tá pensando em fazer aí no dia 19, né, do mês de maio, um encontro, né, ali no em Osasco, né, um encontro, né, com todos os players aí da região, né, pra tá tomando aquela cerveja, batendo papo, falando sobre a vida, do game, enfim, né, e tá se conhecendo, né, que eu acho que se tem uma coisa que esse jogo traz de bom é a interação aí com as pessoas, né? Ainda tô fechando aí com as mídias oficiais do COC, né? No caso o Lancelot está me ajudando com isso. Então quem já tiver mais ou menos perdido aí pela região de São Paulo, Osasco aqui, né? Então mais ou menos nessa data vamos se planejando para poder tomar aquela cerveja junto e jogar papo fora. Beleza? Então vamos aí ao conteúdo do game, né? Pessoal, é importante colocar isso daqui para vocês, tá? Isso vai afetar no conteúdo do game. Aliás, dos meus vídeos. Tá vendo? A gente tá em guerra. E, gente, é uma equipezinha que os caras tem lá do outro lado que é meio pesadona, tá vendo? Esse cara aqui outro dia bateu quase 1100 tentando segurar o nosso trono fora de KVK, cara. Tá difícil. Então, em virtude disso, muito provavelmente eu vou tomar um cuidado extra aí pra estar mostrando meus heróis, equipamentos, tá? Eu vou ter um cuidadinho a mais com isso. Não quero que esses meus inimigos conheçam aí os detalhes que eu tô inserido. Às vezes eu dou esses mole aqui sem escudo, mas não é normal isso daqui não, tá? Esses meus inimigos eles são muito fortes, então vamos trabalhar aí com uma certa cautela para garantir que eu não vou estar dando informação e de alguma maneira dando uma vantagem competitiva em relação aí à nossa equipe, tá bom? Então só isso é importante eu frisar para que vai influenciar de alguma forma no conteúdo que eu apresento aqui no canal. Então vamos lá. Maravilha de civilização. Essa maravilha aqui é a maravilha da Uoxia, se eu não me engano, né? Mas todas as maravilhas são muito parecidas, certos alguns pequenos detalhes que alteram de uma maravilha para outra. Mas como que eu faço aqui a distribuição de pontos na minha maravilha? Eu procuro focar as coisas que são difíceis de conseguir fora da maravilha. Então eu sempre vou na questão de danos e na questão de taxas, né? Acho que esses são os dois pontos que eu priorizo aí na maravilha. O primeiro que eu estou priorizando é a taxa crítica, né? No caso, a taxa crítica de cavalo, porque a maravilha, no caso essa, só dá taxa crítica de cavalo e de arqueiro, né? Então, arqueiro não foco mais, então taxa crítica de cavalo.
A taxa crítica ela trabalha muito com os danos críticos. Então, se você não tiver um, obrigatoriamente você não tem que ter o outro e vice-versa, né? Então, não adianta nada eu ter só muito dano crítico e não ter taxa crítica. E ter as taxas críticas e não ter o dano crítico. Então, eu preciso obrigatoriamente colocar pontos em dano crítico também. Tomando como base essa estratégia que eu tô tendo, né? Então, são duas questões que eu coloco bastante ponto, esperando subir a taxa crítica aqui na maravilha da nossa civilização para estar colocando ainda mais pontos, né? No caso, vai até 10. Deixa eu só tomar uma água aqui. Ok. Logo na sequência, uma coisa que eu priorizo bastante são os danos de cavalo, né? Então, da mesma forma que a taxa crítica é difícil de conseguir, ela dá 0,5% a cada clicada que eu dou aqui, a cada ponto, o dano é a mesma coisa. Então, o dano de cavalo é uma outra coisa que eu priorizo bastante aqui na minha maravilha, né? É importante frisar, pessoal, que eu tenho assim uma quantidade até razoável de pontos, né? E nem todo mundo tem essa quantidade de pontos. Se você tiver que abrir mão de alguma coisa, por exemplo, se utilizar uma estratégia semelhante à minha, eu abriria mão, eu ainda não falei, mas muito provavelmente das defesas de cavalo e dos ataques de cavalo. Por quê? Porque os danos, eles são mais difíceis de conseguir, e as taxas. Então, se eu tivesse, por exemplo, 40 pontos e tivesse que colocar dano e taxa, eu não pensaria duas vezes, colocaria no dano crítico e colocaria na taxa crítica. E se me sobrasse algum ponto, colocaria um pouquinho em ataque, um pouquinho em defesa, mas aí isso se sobrasse, tá bom? No meu caso, eu não preciso fazer esse sacrifício, mas se alguém precisar que estiver assistindo o vídeo, vai mais ou menos nessa linha. Um outro ponto que é bastante importante é, por exemplo, se você é um castelo de ataque, essa configuração que eu coloquei aqui é razoável. Eu estou bonificando aos máximos os meus cavalos. Mas se você for um castelo de defesa, de repente você vai ter que alterar alguma coisa aqui. Por exemplo, ataque de cavalaria, não sei. Que tropa você tem no castelo? Se você tiver só infantaria, você não vai colocar em ataque de cavalaria, você vai pôr em ataque de infantaria. E se você for um castelo mais defensivo, ao invés de você colocar em ataque de infantaria, por que você não coloca em 2 vezes na defesa de infantaria? No caso dessa maravilha aqui que a gente tem defesa de infantaria 2 vezes. Você aumentaria 60% da defesa de infantaria, né? Então, depende, pessoal. Depende da proposta que você está tendo aí no jogo, né? Por exemplo, uma coisa que eu pensei bastante em pôr vendo alguns relatórios, principalmente da infantaria do meu inimigo aqui, né? O burro. Ó o burro aqui, ó. Ué, doideira, né? Esse burro aqui, ele é fortinho e tem uma infantaria bem grossa, assim, daquelas, sabe, forte, que mata, assim, um diabo, uma caralhada de coisa. Deixa eu ver se eu acho um relatório aqui. Calma aí. Será que é isso? Não é isso. Defesa. Ó, isso aqui foi um ralizinho meia taça que eu defendi dele. Ele é muito forte mesmo. E ele tem uma coisa bem curiosa. Olha só as taxas de infantaria dele. E isso atacando com a Selma. Taxa crítica de infantaria 23%. Dano crítico 140%. Atacando com a Cristina. Eu me pergunto como ter uma taxa tão alta assim. Muito provavelmente ele deve ter anel de arcanjo, que dá bastante chances críticas para ele, que é um outro nome para taxa crítica. Então, provavelmente ele tem isso lá no castelo dele.
No meu caso, que o meu anel não tem, eu não vou mostrar meus equipamentos, mas ele não tem essa condição, essa taxa crítica. Deixa eu só mostrar aqui, eu não mostrei quanto que a infantaria dele matou. Pera aí. Ó a infantaria 9 dele, ele manda 100k, matou 200. Olha o cavalo 10, ele mandou 100k e matou 200. A infantaria 9 dele não tá desumana? Óbvio, tem os talentos também no salão da oração, tudo no máximo. E isso afeta bastante, tá bom? Mas é quase um cavalo 12 essa infantaria 9 dele. E por quê? Por conta das chances críticas. E eu me pergunto se esse cara atacasse com a Selma. Mas, enfim, né? Então é isso, pessoal. A gente precisa focar muito de acordo com o que a gente tem no castelo, o que a gente efetivamente é bom. Eu não vou colocar taxa crítica, dano crítico aqui, sendo que eu tenho 0 de taxa crítica. Eu não ataco com a Selma, minha Selma fica no muro. Então, por que eu vou colocar dano crítico de infantaria, mesmo sabendo que o dano crítico é altíssimo? É isso que eu quero que vocês entendam. Avaliem o castelo de vocês para saber onde vocês vão colocar os pontos. Se vocês têm uma chance crítica boa, uma taxa crítica de infantaria boa, coloca aqui nesse dano crítico, vocês não vão se arrepender. Mas avaliem. No meu caso, como eu estou completamente voltado para cavalo, eu fui lá nas taxas de cavalo. Como é que ficou um percentual meu? Ó, isso aqui foi um ataquezinho sem bônus, né? Mas ó, aqui no cavalo, observem, eu tô com um dano razoável, tenho lá ataque básico, enfim. E tenho o dano crítico, tá vendo, pessoal? Olha o dano crítico de cavalo, 170. E a taxa crítica 4. Isso ainda vai aumentar, vai ficar acho que em 6%. E o que eu percebi é justamente isso. O dano ele tem uma importância gigantesca, né, no jogo. Aí é um ponto bastante importante que eu acho que vai casar com o que eu vou explicar na sequência aqui no vídeo. A casa mágica. A minha casa mágica, pessoal, vocês viram lá, né? Eu tô utilizando como magia principal a magia do fogo. Fogo level 4. Por quê? Porque ela me dá mais 1% dessa taxa crítica que é tão difícil de conseguir. Mais 72% de dano crítico. Então por isso que eu consigo aqueles 4. São 3 da maravilha e mais 1 aqui, né? Quando eu melhorar a maravilha vai ficar 6%, né, ao todo. Né? Então isso daqui é importantíssimo, gente, importantíssimo para eu conseguir um dano, né, considerável nas minhas tropas. Isso aqui vai trabalhar em conjunto com o dano crítico e também com o dano causado, né? O dano causado ele é de extrema importância. Algumas pessoas utilizam na magia a magia do vento, que dá 5,5% de dano causado das tropas. É uma magia muito boa, principalmente se você tem dano baixo, né? Se você tem um dano mais baixo, eu talvez recomendaria para você continuar utilizando essa magia, né? Mas o dano, assim, os dois são importantíssimos, né, dentro do castelo. Mas se você avaliar, o que é mais difícil de você conseguir? Taxa crítica ou dano crítico? Os dois são importantes, os dois são difíceis de conseguir. Você vê lá na própria maravilha, 1% de dano equivale a 2 pontos, tanto de dano crítico como de taxa crítica. Mas se você olhar o jogo como um todo e não só a maravilha, você vê que o dano você consegue através de outros mecanismos. Para citar alguns exemplos, Luz da Glória da Maravilha. Coloca em prestígio 6, é um pouquinho difícil, mas dá dano aqui também. Eu não vou mostrar meus heróis, mas você consegue através das habilidades da Cristina, lá nos pontos de habilidade. Você consegue na habilidade ativa do Cavaleiro da Morte, na segunda ou terceira estrela. É um pouco mais difícil, mas consegue ali também.
Nos equipamentos da Cristina, o capacete da Cristina é um dos melhores equipamentos do jogo. E ali você também consegue dano das tropas. Na ciência de dano avançado, você também consegue dano das tropas. E no manual de decorações, isso aqui eu acho que dá para mostrar. Manual de decorações. Aqui dá dano, tá vendo? Dano de arqueiro, dano de cavalaria, dano de todas as tropas, tá vendo? Aqui dá muito dano também. Então, assim, dano de uma maneira geral é uma coisa que eu consigo através de outros recursos no jogo. Agora, a taxa crítica é em 2 lugares, no fogo mágico e nos pontos da maravilha de civilização. Então, se você tem um dano razoável, eu acho que vale a pena sim investir na taxa crítica. Os relatórios que eu pude acompanhar demonstram claramente que quando os dois trabalham em conjunto, as suas tropas matam, que é uma barbaridade. Né? Então eu acho que é importante você colocar sim esses 2 pontos em conjunto. E é claro, eu coloco aqui na casa mágica, isso aqui acho que dá para mostrar, não é tão crítico não. A magia do vento level 1, que ela me dá 1% de dano. Então eu não perdi 5, eu perdi na verdade foi 4, né? Já que eu ganho 1% na habilidade secundária do vento aqui. Beleza, pessoal? Eu acho que era isso que eu tinha para passar, mostrar para vocês uma forma que eu configurei aí o meu castelo, abrindo mão um pouquinho de dano, mas incrementando com taxas críticas, enfim, mostrando que também aquilo ali não é 100%, a gente tem ali que observar nosso estilo de jogo para estar configurando ali a maravilha da civilização. Espero que o conteúdo tenha ficado claro. O barulho aqui do ambiente, né? Eu moro numa avenida, hoje está bem movimentado aqui, não tenha interferido aí na qualidade do vídeo, mas enfim. Dúvidas, por favor, coloquem aí nos comentários, tá bom? E bora aí tentar participar lá do nosso encontro. Eu acho que vai ser super bacana pra gente trocar mais algumas ideias nesse sentido e, enfim, falar de tudo um pouco. Beleza, pessoal? É isso aí. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu. Fui.